Bom dia, gente. Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu acho que, para nós, como 2M, é uma satisfação. Esse é um primeiro fórum que nós estamos fazendo, com os clientes da 2M, né? Com os projetos da 2M. Já tínhamos, no passado, algumas discussões na área hospitalar, mas, a partir desse ano, a gente realmente achou que era muito importante ter a troca de experiência entre todos. Então, é muito bom, eu agradeço muito a presença de vocês. É muito importante que vocês entendam que aqui é um evento petit comité, um evento de 25, 30 pessoas no máximo, mas nós já temos aí perto de 250 pessoas nos assistindo, que são das Unimedes. Mais de 60, são 63 singulares Unimedes que estão participando online. Então, é mais fácil, até por questão de custo, de trazer todo mundo para São Paulo. A gente achou que esse é um modelo diferente, né, de você faz o evento com quem está aqui próximo, que tem condição de se deslocar, e, ao mesmo tempo, a gente transmite para os nossos clientes e outros interessados, exclusivamente no mercado, que vai discutir temas focados em Unimed. Tivemos aí várias pessoas, porque nós temos 8 projetos, grandes projetos em hospitais, com indústrias, a gente acabou tendo que dizer, não, esse evento não é para vocês, esse evento é para as Unimedes, então nós vamos respeitar, vai chegar o momento de vocês, eu acho que é muito importante essa troca. Então, agradeço muito quem nos patrocinou, Solvento, depois o Rafael está aqui, obrigado, Rafa, pela confiança, parceria com a 2M de longa data. A Solvento era a antiga 3M, né? Então, 3M todo mundo conhece, mas o Rafael vai contar isso para vocês daqui a pouquinho. Eu agradeço a Pfizer, que também está nos patrocinando, e ao Ibraves, né? Obrigado, né, que está aí você conosco. A Gabriela Thanos, diretora do Ibraves, está aqui conosco também, que está conseguindo organizar todo esse evento para nós. O Instituto Brasileiro de Valor em Saúde é o nosso grande carinho que nós temos pela história. Então, Gabi, muito obrigado por essa organização. O nosso evento de hoje vai ser um evento prático, extremamente prático. Uma coisa que sempre me incomoda quando a gente vai falar dos nossos projetos é ir lá apresentar teoria. Toda vez que eu convido, né, Maurício, você sai para a palestra, vem falar, doutor César, vem aqui fazer uma apresentação sobre saúde baseada em valor, modelo de remuneração. Todo mundo quer escutar teoria. Teoria a gente acha em internet, a gente acha em livros. Agora, o grande desafio é como é que a gente coloca isso, é o como. O como que eu acho que é a parte mais importante do que a gente faz, né? E não é só dizer casos de sucesso, é casos de dificuldade mesmo, que a gente aprende mais com as batidas na cabeça, na parede, do que com os resultados bons. Então, a ideia nesse nosso dia é um evento que nós vai ter quatro mesas, digamos assim, separadas. A primeira vai ser falada aqui com o Maurício e com a Angélica. Agradeço muito a ANS, que está aqui conosco, né, pelo grau de importância do tema remuneração, avaliação, saúde baseada em valor. A Agência Nacional de Saúde, a gente tem discutido com a agência desde 2010, 2011, esse tema. Então, para mim, é um orgulho, um privilégio de vocês ter aqui 2 diretores da agência participando desse nosso evento. Para vocês verem a importância que o sistema Unimed tem, o sistema de remuneração tem, a questão da governança, da gestão do corpo clínico, também tem gestão médica e também as linhas de cuidado que a gente vai escutar durante o dia de hoje. Como eu falei, vão ser 3 casos práticos, a partir da conversa aí que nós vamos ter aí com o Maurício e com a Angélica depois. Primeiro é sobre modelos de remuneração. Aí, agradeço em especial ao time da FESP, a doutora Cláudia, a Susan, que acho que estão conduzindo com brilhantismo esse projeto conosco, nos oportunizaram um crescimento tremendo em termos de projetos com Unimed, isso é muito importante, acreditaram na questão de saúde baseada em valor e que a mudança do modelo de remuneração é algo fundamental para que a gente faça alguma coisa na assistência. Né? Agradeço muito a Rio Preto, o Rio Preto deve estar chegando, estava com problema acho que de trânsito, que vai falar também sobre o caso prático, também lá de bonificação por valor, com seus médicos na sequência. Aí nós vamos ter um almoço aqui mesmo, na parte da tarde, nós vamos ter uma fala sobre a DRG, governança clínica, aí conduzida, então, pelo Ribas, que vai moderar. O Ribas é o diretor médico da 2M, então é muito importante estar conduzindo esse projeto com os nossos clientes. Na sequência, vamos ter, então, a mesa de Londrina, também aí, obrigado vocês por Londrina, também é um prazer que vocês estejam conosco aqui, a Unimed Londrina, eu diria que é a grande propulsora dessa discussão de linhas de cuidado, vai falar sobre linhas de cuidado de câncer de mama, um projeto muito legal, o doutor Eduardo Catti, que é o gestor da linha de cuidado da 2M, vai apresentar.
Tudo isso aqui, eu, o Ribas, o Eduardo, somos os meros peões aqui, porque quem manda na gente é a Josiane, né? Essa que está aqui. Josiane, minha sócia de longa data, né? E a diretora de operações da empresa. Ela é que manda, então a gente só obedece o que ela fala aqui, né? Então, a Josi está à frente aí, ela que, obviamente, é a operação dos projetos, ela que dirige na 2M. Então, pelo grau de importância, está aí acreditando no nosso projeto. Então, nesse nosso bate-papo agora aqui, não vou demorar muito, só quero falar um pouquinho, para vocês conhecerem a 2M ao longo da trajetória nossa, desde a sua fundação em 2011. Eu acho que isso é importante. A 2M, ela não nasceu como ela começou como uma startup, mas não é uma startup, né? Nós tivemos um spin-off de uma empresa de consultoria, que nós tínhamos muito tempo, incubamos o Tecpar, no tempo aí inclusive na época o Dr. Luiz Ribas era o presidente do Tecpar, então ele acreditou no nosso projeto, investiu, nos apoiou na incubação da empresa dentro do Tecpar, ficamos residentes 1 ano lá, o Dr. Luiz daí depois vai contar um pouquinho da história dele, mas aí depois demorou pelo menos uns 10 anos, né, Luiz, para você conseguir sair, tirar a idade e vir trabalhar na direção médica da 2M. Um marco muito importante, 2017, na 2M, que nós recebemos um aporte do Fundo de Investimento, Fundo Primatec. A 2M é uma SA de capital fechado, uma empresa que está hoje, já não é mais uma startup, já é uma scale-up, mas o Fundo de Investimento é nosso grande parceiro. 2018 foi um marco para nós muito importante, uma virada na gestão da 2M. Primeiro, que nós, nessa época, fundamos o IBRAVES, o Instituto Brasileiro de Valor em Saúde. Mas não foi a 2M que fundou o IBRAVES, né? O César, eu tive a grata oportunidade de reunir algumas pessoas importantes no mercado. Fizemos um jantar no final de 2017, aqui em São Paulo, com pessoas de todas as áreas, hospitais, operadores, e falaram, poxa, a gente precisa trazer para a prática, né, os conceitos de saúde baseada em valor. Como é que a gente... Mas não é algo de copiar, colar Porter, não é isso que estamos falando, né? Como é que a gente olha para o que está publicado e traz algo que é prático para a realidade brasileira? Refundamos o Instituto, está a Gabi aí hoje, que está aí correndo tudo na organização, está o Fábio Rocha hoje, que é o diretor executivo, eu estou na presidência ainda hoje do Instituto. Tá? Muito importante nesse ano, o contrato com a 3M, Rafael, você não estava ainda, você não era nem nascido nessa época, acho que 2018. O contrato foi muito importante com a 3M, porque a 3M sentiu uma dificuldade muito grande de implantar os DRGs no Brasil, e a gente apoiou, né, principalmente na construção do DRG Analytics, toda a Analytics a gente que desenvolveu aqui no Brasil. E hoje temos uma parceria importante, depois eu vou deixar o Rafa falar um pouquinho sobre isso. Obviamente, isso mudou muito, de 19, 18 para cá, a grande mudança na 2M foi porque nós pivotamos o nosso modelo de análise. A 2M ela nasceu com a lógica de análise médica, análise de desempenho médico, modelo de pagamento para médico. Mas quando a gente começou a discutir valor em saúde, a gente viu que a metodologia criada era possível, então, de a gente avaliar o paciente com uma condição clínica específica. E aí entraram os projetos de linhas de cuidado, coisas que a gente não tinha olhado para isso até então. Você veja até praticamente 2020, quando nós fizemos o primeiro projeto de linhas de cuidado. E de lá para cá, isso realmente aumentou muito grande, a empresa é certificada, ISO 27000, que é muito importante, a gente trabalha com dados, é fundamental esse processo de respeito dos dados, né? Fazemos parte do Tecnoparque em Curitiba, isso é muito importante, dá uma isenção, não digo isenção total, mas reduz o nosso ISS e ajuda, a gente é obrigado a investir boa parte do que a gente ganha, do que a gente recebe em inovação. Então, a empresa, hoje, perto de 20% do faturamento da 2M é em inovação. Um volume alto de recursos que a gente tem pessoas para isso. O Bruno Barea está aqui, que é o nosso gestor da área de tecnologia. Tudo que a Josiane manda, ele faz melhor, porque ele é da tecnologia, que integra com vocês e tudo mais. A gente só atrapalha o trabalho dele aqui, não é, Luiz Ribas? Muito importante, um acontecido em 23, a 2M, com o modelo de avaliação do score de valor em saúde, que é uma metodologia de análise multicritério. Acho que já falei para você, né, Angélica, essa metodologia ela permite você analisar não só o médico, mas também o paciente, com uma métrica que envolve indicadores de processo, de desfecho, de experiência do paciente e de custo. Tudo isso é jogado numa fórmula e cada médico avaliado, cada paciente com uma condição clínica tem um score de 0 a 5. Isso facilita tudo para se fazer. Remuneração, acordos inovadores com a indústria, por exemplo, inclusive avaliação do corpo clínico, dos profissionais, a partir do momento que você sistematiza a avaliação. E é o que eu falei ontem, até no evento que nós tivemos aqui da NUON, que até estava o vice-presidente estava presente,
a gente falou uma coisa muito importante lá, né? Que pagar por valor, o modelo de remuneração, é a parte mais fácil do processo, né? 85% do trabalho é medir, é avaliar. Esse é que é o difícil, né? Então, quando a gente constrói uma métrica como essa e permite que a gente consiga realmente avaliar o profissional, avaliar o serviço, avaliar o hospital, já temos projetos que a gente avalia a rede de hospitais, com a mesma metodologia, se muda indicadores apenas. Isso facilita muito o processo de remuneração. E, obviamente, esse projeto foi premiado no ano passado, recebemos o prêmio Dragons, do VBHC. Agradeci muito o time da Inteligência Médica, o Ribas, o Eduardo, que conduziram esse projeto, inclusive porque foi um contraponto, a gente bateu muito, né, no modelo de Porter, porque a gente fala em medir processo, né, além do desfecho, e a gente vai submeter um projeto lá para o VBHC, para o Prize, que tem Porter envolvido, né, e ainda nós fomos premiados, porque a lógica de você medir valor faz todo sentido, você enxergar aonde está o problema no processo para que o corrija e aí eu melhoro o desfecho. Se, de repente, só olho para o desfecho, se ele está bom, se ele está ruim, eu não sei o que aconteceu no processo, que eu não consigo chegar e dizer se isso foi bom ou foi ruim, né? O porquê que isso aconteceu. Então, essa métrica teve uma aceitação muito boa e nós recebemos aí o prêmio nesse ano de 23. Esse ano de 24 está sendo um marco para nós muito, muito legal, muito importante. Primeiro, obviamente, o chamamento público da agência. O Maurício vai falar, isso não tem nada a ver com a 2M, isso é Braves, mas para nós como é muito importante, porque a gente está discutindo, são as mesmas pessoas que discutem o mesmo tema, sempre em prol de um modelo adequado para o nosso serviço, para a nossa saúde, né? E, obviamente, aí um projeto que até o Dr. Luiz está encabeçando, que é um projeto aí diretamente ligado ao Ministério da Saúde, para transferência de tecnologia de tudo isso que vocês vão ver hoje para o SUS, do modelo do Complexo Econômico Industrial da Saúde. Isso é algo que já está sendo discutido, estamos um contrato no processo, já foi aprovado, já foi publicado, nós fomos agora, tivemos uma reunião aí, a questão de 3 semanas, aí com o Massuda, Adriano Massuda, em Brasília, ficaram encantados com os modelos de avaliação, né, para o SUS, então vai ser muito bacana a gente trazer essa tecnologia para o Sistema Único de Saúde. Tá? E aí, obviamente, nós concentramos nossos produtos em 3, exatamente os 3 que vocês vão enxergar hoje. O primeiro deles é um produto voltado para hospitais, esse é o nosso carro-chefe, assim que nós começamos, né? Onde você vai fazer a gestão, governança clínica dos profissionais. Um produto focado em linhas de cuidado e um produto aí de avaliação da prestação do serviço com modelos de remuneração. Agora, por que a gente vai fazer um fórum com Unimed, né? Quando a gente começou em 2022, mais ou menos, com alguns projetos de Unimed, 22, 23, a gente estava com alguns Unimeds começando, são Unimedes aí bem pujantes, tentando começar esse processo. Foi muito bacana que isso aconteceu em um ano, né? Isso aconteceu em um ano e meio conosco. Hoje nós temos mais de 24, 25 Unimedes conosco nesse projeto. Dessas 25, 14 já estão com contratos de modelo de remuneração, FESP só são 9, né? Então, além daqui de São Paulo, tem outras tantas aí que estão falando em 14 Unimedes no país que já estão desenvolvendo modelos de bonificação por valor. É o primeiro modelo, Angélica, o mais simples, é aquele que você mantém a remuneração do médico exatamente dentro do que ele recebe, apenas você dá um bônus, um valor adicional, pelo valor medido pelo score de valor em saúde. Esse é o projeto que a gente tem hoje. Então, sem aí a gente perder muito mais tempo, eu vou pedir aí para você, Maurício, fazer a tua primeira fala, você e a Angélica, aí você conduz da forma que você achar. Gente, vamos lá. Muito obrigado. Bom dia a todos. Inicialmente queria agradecer ao César pelo convite, me apresentar. Sou Maurício Nunes, eu estou como diretor de desenvolvimento setorial da ANS. Eu estou na agência há 19 anos, sou servidor de carreira da agência e desde 2020 estou na posição de diretor. Tinha combinado com o César de fazer uma fala mais político-institucional, não fazer uma fala técnica, até porque vocês são os grandes especialistas do tema, né? Falar um pouco do contexto histórico da discussão de modelos de remuneração na agência, desde quando a agência vem incentivando projetos. Mas antes queria parabenizar a FESP, parabenizar todas essas Unimedes que estão participando desses projetos. Eu acho que o
primeiro grande desafio da gente avançar com o modelo de remuneração é equalizar interesses entre as operadoras e os prestadores. Aqui, obviamente, vocês têm uma relação mais direta com os cooperados, e aí os cooperados têm uma relação também de sociedade com as Unimedes, né? Os cooperados são donos da operadora, mas isso se amplia também aos demais prestadores. Então, acho que romper esse primeiro desafio de equalizar esses interesses é fundamental. Debater valor em saúde já é um desafio por si só, né? Num ambiente que a gente precisa prestar uma assistência de qualidade, num cenário de custos crescentes, né? Aumento de doenças crônicas, e num cenário de limitação de recursos, né? Que é uma pauta muito atual, quer dizer, atual há algum tempo, pelos contratantes, né? Eu falo isso porque a gente tem 2 grandes acordos de cooperação técnica que envolvem os contratantes. Um é com a BRH, inclusive a gente vai ter, antecipadamente, eu peço até desculpa que a gente vai ter que sair um pouco mais cedo, porque a gente vai participar da abertura do CONAR lá na Expo, na Imigrantes, né? E é um contrato importante que envolve os contratantes. E o segundo grande acordo de cooperação técnica, o segundo grande acordo é com o SESI, que aí tem um foco mais voltado para a indústria. A agência, falando um pouco desse histórico, a gente começa a discutir modelo de cooperação ali em 2008, 2019, 2009, se estrutura esse debate dentro da agência, e naquele momento a gente cria um grupo técnico para discutir o modelo de remuneração para os hospitais. A gente fez um GT, o César participou naquele momento lá com a gente também. Foi um trabalho, teve a coordenação institucional pela agência, mas com coordenação técnica do saudoso professor Afonso José de Matos. Ele fez um trabalho grande com a gente ali durante alguns anos, a gente ficou quase 2 anos, né? E foram 2 grandes rodadas. Esse projeto ele separou, a gente chama na rodada do Rio de Janeiro e depois a rodada em São Paulo. Essa primeira rodada era a grande discussão daquele momento, sustentabilidade, convergência de margens, aquela discussão sobre CEMED estava muito aquecida naquele momento, a discussão de transferência de margens de MAT-MED para as diárias, para as taxas e para a prestação de serviço em si. Então, esse GT ele nasce naquele momento, na discussão ali muito forte sobre a composição de remuneração dos hospitais. Algumas diretrizes saíram dali, a prestação para os eventos hospitalares saiu 3 grandes caminhos iniciais. No caso de eventos com uma baixa previsibilidade de resultado, se caminhou, naquele momento inicial, para uma conta aberta aprimorada, ainda se falava ali em conta aberta aprimorada, e para os eventos com alta previsibilidade, eventos clínicos, as diárias globais e os procedimentos cirúrgicos para os pacotes. Essa foi a grande discussão desse GT, modelo de remuneração, para os hospitais ali em 2010. A gente fez 5 reuniões. O segundo momento foi essa rodada de São Paulo, que aí foi abrir um pouco mais o que compõe uma diária, o que vai compor essa discussão dos pacotes, o que ia compor a diárias, a conta aberta aprimorada. Essa foi a primeira fase de discussão da agência. A segunda fase, que aí já começa 2015, 2016, já entra na discussão do modelo de remuneração baseado em valor. Que aí o foco agora era de se prestar um melhor serviço, prestar uma melhor entrega aos beneficiários, a um custo razoável que o setor suporte, mas sempre botando o beneficiário, o paciente no centro, no foco, preocupado com a entrega que ele vai ter. E uma preocupação da agência, a gente sempre destacou isso,
o modelo de remuneração não era pagar menos, não era reduzir valor de remuneração, mas usar o recurso de uma forma mais eficiente, vamos dizer assim, no mundo de escassez, de limitação de recursos. Então, esse era um grande debate ali. Vem as formas clássicas de modelo de remuneração, que eu não vou entrar em detalhe, mas começa a discutir bundle, capitation, pagamento por performance, uma série de modelos aparece, DRG, que não é um modelo de uma remuneração em si, mas até um modelo de gestão clínica, né? Mais gestão clínica até do que de remuneração em si. Começa a se debater esses modelos. A agência, ela trabalha pelo caminho da indução. A gente tem uma limitação de se impor determinadas medidas regulatórias pelo fato da gente regular parte desse ecossistema da saúde, que são as operadoras. Então, muitas das vezes, a gente está falando de projetos que envolvem uma série de atores desse setor, né? Então, quando a gente fala em modelo de remuneração, a gente está falando de uma relação direta com os prestadores. E aí você tem essa limitação de impor. Que pese a lei ter sido alterada, a Lei 9656 trouxe uma série de competências para a agência avançar um pouco mais nessa discussão da contratualização entre as operadoras e os prestadores. Isso não alcança os cooperados, porque os cooperados têm uma regra específica, não há uma contratualização com os cooperados. Mas com os prestadores, pessoas físicas e jurídicas não sendo cooperados, tem todo um regramento que a agência estabelece, mas não há como se impor. Então, depende sempre de uma negociação, que é o melhor dos caminhos. Tem que ser negociada, as partes têm que acordar isso, não dá para ser uma imposição, até porque depende da realidade de cada prestador, depende da realidade de cada operadora, enfim, é difícil da gente impor, tem essa limitação. Naquele momento, então, a gente lança um primeiro edital, faz toda a definição do projeto de modelo de remuneração baseado em valor, sai um primeiro edital ali no final de 2019, a gente recebe algumas contribuições, alguns projetos binários, operadores e prestadores. Isso acaba não sendo divulgado, dá uma esfriada ali, porque coincide com a pandemia. A pandemia da Covid, na verdade, nos desviou de vários projetos que a agência havia tocando durante 2 anos. Muitos projetos foram desviados por questões óbvias, né? Todo nosso corpo técnico, diretivo, gerencial ficou focado em tentar trazer soluções para a pandemia e ajudar no que estava ao alcance da agência, obviamente. E vários projetos ficaram um pouco silentes ali. A gente fez em 2019 o segundo edital, né, de modelo de remuneração. A gente recebeu 16 projetos, eu não lembro de cabeça agora, mas já foram projetos mais interessantes, pagamento por performance, bundle, capitation, alguns projetos com fee-for-service com pagamento por performance, capitation com ajuste de risco, uma série de modelos interessantes com avaliação de indicadores, desfechos, e alguns interessantes também, isso está no projeto da agência, atrelando também a observação do beneficiário, do paciente. Então, alguns projetos de operadoras com prestadores colocando o NPS como um critério de avaliação, e alguns projetos muito interessantes em que a avaliação dos beneficiários, NPS de 9, 9,5. Então, atenção materna neonatal de um desses projetos que a gente até divulgou, está até no portal da agência, isso é público, eu posso falar, que foi um projeto da Bradesco com uma clínica chamada TEA. Isso já está no portal da ANS. Um projeto bem... Dando um exemplo, tá? Tem vários outros projetos. Então, o que eu tenho percebido e fico muito feliz é que tenha se avançado na discussão dos modelos de remuneração, com foco numa melhor entrega, na qualidade, e olhando também para o beneficiário.
qual a percepção dele daquele serviço entregue, daquele serviço prestado. Então, só uma fala inicial. Vou pedir a Angélica para falar um pouco. Logo depois a gente fez esse chamamento público, o César falou, eu vou pedir a Angélica para falar um pouquinho do chamamento. Obrigado. Bom dia a todos. Maurício colocou aqui a nossa satisfação de estar aqui com a 2M. Eu acho que a agência, ela, toda vez que tem uma oportunidade, para falar do projeto de modelo de remuneração, a gente vai, porque nós somos servidores públicos, e nós estamos a serviço da sociedade. E esse é um modelo, é um projeto da agência que é um projeto de indução. Então, é muito importante a gente conseguir fazer com que as pessoas entendam a importância de engajar as pessoas a entender a importância desse projeto para o desenvolvimento setorial da saúde suplementar. A nossa diretoria, ela tem essa missão de olhar o setor como um todo. A gente regula as operadoras e vê o que a gente pode fazer por meio das operadoras, de políticas públicas que, de alguma forma, possa interferir em toda a cadeia de saúde, de maneira a gerar resultados positivos para toda a cadeia, para que a gente possa ter desenvolvimento setorial. Desenvolver setor não é necessariamente crescer setor, pode ser também crescer setor, mas é qualificar setor, melhorar a entrega do setor, melhorar a eficiência das operadoras. E nós temos um país aí continental, então é muito bom estar aqui nesse momento com o sistema Unimed, porque a gente sabe que o sistema Unimed ele tem uma capilaridade muito grande, são várias realidades dentro do mesmo, da mesma organização de sistema, mas a gente tem aí um desafio de medir no Brasil. O César falou, ainda estamos no primeiro patamar aí, que vocês estão no primeiro no degrauzinho do modelo de remuneração ainda para implantar junto ao sistema, mas é isso aí, César. Acho que a gente tem que, na verdade, incentivar cada vez mais, e dar primeiro salto, o primeiro andar dessa carruagem, que vai ser o nenenzinho esticando a cabeça e tendo autonomia no tronco para depois engatinhar e andar, e um dia vai correr. É assim que a gente faz. E aí eu acho assim, que é muito importante a discussão de linha de cuidado com o modelo de remuneração. Eu acho que a apresentação do César e o do Maurício aqui acabou falando um pouco a realidade que a agência vem trazendo. Vocês começaram a discutir em 2020, a gente colocou a tomada pública de subsídios esse ano, provocando amadurecimento no setor para discutir linha de cuidado. Não tem como falar de modelos de remuneração sem trabalhar a linha de cuidado. A gente tem alguns desafios que informações que não são qualificadas dentro do setor, a gente tem processos que não são padronizados, e eu acho que quando você tem o modelo que o César trouxe para discutir no Brasil, que nada mais é que colocar o valor em saúde na realidade do nosso país, dá essa oportunidade para a gente pensar como que a gente pode caminhar dentro do nível do Brasil, que é um nível bem diferente. Então, o primeiro projeto que o Maurício colocou, a gente teve 61 projetos inscritos, tá bom? 40 operadoras na época e 13, na verdade, que foram acompanhados remotamente pela INS dos anos de 2020 até 2021. Mas, como o Maurício colocou, vários projetos da agência nesse período tiveram alguns entraves, que foi a pandemia mesmo. Então, desses projetos, a gente identificou que tinham pontos positivos, Foi possível a gente ter ali, num primeiro momento, um compartilhamento de experiência dentro daquilo que era viável e possível, mesmo numa pandemia. A gente conseguiu fazer uma análise das especificações do contexto para uma escolha de modelos de remuneração de acordo com as necessidades das operadoras, porém, a gente não conseguiu avançar. Por quê? Porque havia uma necessidade de aprofundar mais as discussões internas entre operadoras e prestadores,
E a agência precisava também se, de alguma forma, municiar de instrumentos e ferramentas para dar transparência aos dados relacionados ao modelo de remuneração. Por quê? Porque como é que a gente faz para que as operadoras possam induzir o modelo de remuneração? Basta eu dizer que é bom? Não basta. Eu posso aqui falar na teoria aqui horas e horas e horas e horas, porém, só na prática, só com dados estatísticos, com indicadores, com estudos publicados, só com os resultados desses projetos é que eu vou dizer e que eu vou engajar as lideranças do setor para dizer, opa, eu tenho interesse nisso aí. Oh, isso é bom. Então, o que nós fizemos no segundo edital? A gente abriu o segundo edital, o Maurício assumiu a diretoria de desenvolvimento setorial, eu fui para lá trabalhar com ele, e a gente publicou um chamamento público para viabilizar essa instrumentalização, para que o projeto não ficasse em si mesmo lá dentro da ANS, mas que a gente pudesse também, além de trabalhar o projeto com as operadoras e prestadores e ter resultados positivos, porque o primeiro também foi exitoso, só que a gente não conseguiu demonstrar esse resultado, né? Então, o que a gente fez? Abriu um edital, convocou as operadoras para participar, os prestadores que vieram com as operadoras, mas, automaticamente, a gente também abriu um edital de chamamento público para ter parcerias com instituições que pudessem nos ajudar a criar um ambiente, uma ferramenta, uma organização de sistema e dados informacionais para que, ao longo desse projeto, a gente depois possa ter um acompanhamento e uma divulgação para a sociedade, fazendo com que isso tenha uma transparência pública. E aí, nós abrimos os chamamentos e fomos muito felizes. Foi muito bom, porque a gente, graças a Deus, conseguiu 4 instituições que aderiram ao chamamento público. E a gente está fazendo com essas 4 instituições esse apoio. Dentre elas, a gente tem o IBRAVES, a gente agradece muito, porque é um instituto que tem capilaridade, tem muita experiência, né, no tema dentro da saúde suplementar e pode contribuir tecnicamente com a ANS para desenvolver, né, toda a experiência que a gente precisa jornar junto com a sociedade, o IBRAVES, né, e os conselhos federais. A gente tem o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Região e o da 4ª Região. Então, são 4 instituições que estão participando com a gente desse chamamento. Eu acho que isso faz parte de uma mudança muito grande de paradigmas para a saúde suplementar. A gente já está com o envio aditivo do termo de compromisso encaminhado, já, inclusive, para a Procuradoria, para fazer análise jurídica. A gente já está fazendo as reuniões com as operadoras, fazendo todo um chamamento interno, sensibilizando e organizando isso, já numa etapa de finalização desse processo, e a gente espera que esse resultado seja profícuo para todos. Eu fiquei muito contente de ter visto uma quantidade grande de Unimedes aqui, pequenas, de médio, de grande porte, que estão encampando esse projeto. A gente sabe que, no Brasil, né, principalmente em determinadas regiões, não há como ganhar escala dentro da saúde suplementar, né, porque são, às vezes, operadoras municipais, né? Nós não temos um crescimento da população, muito pelo contrário, a gente tem aí um setor que, ao longo aí dos últimos 10 anos, se manteve na casa de 50 milhões de beneficiários. A gente não teve um crescimento exponencial do setor, né? E teve um envelhecimento da população. A gente sabe que as despesas assistenciais das operadoras, nos últimos 10 anos, dobraram de valor, no mesmo patamar de 50 milhões de usuários. A gente saiu de 190 e poucos milhões para 390 bilhões de reais em despesa assistencial. Então, é muito dinheiro, um aumento muito expressivo de impacto em relação aos custos, né? E qual é a capacidade de pagamento que os beneficiários têm. Então, as Unimedes precisam atuar não só na discussão da escala, porque a gente já viu que a escala
ela é uma escala muito reduzida, ela não consegue ganhar, mas na performance pode. No desperdício, pode. Então, é exatamente nesses momentos aqui que a gente tem a oportunidade de discutir isso, discutir processo, discutir o valor em saúde, colocar a linha de cuidado e organizar de uma maneira mais qualificada a saúde suplementar. Então, assim, do ponto de vista da agência, a gente fica muito feliz e estamos aqui à disposição para ajudar no que vocês precisarem. Bom, Maurício e Angélica, muito obrigado pela contribuição de vocês. Eu acho que é fundamental. Isso é claro, e a confiança, né, no nosso Instituto, né, Gabi? Indiscutivelmente, o Braves ele tem uma missão árdua. O projeto é intenso, é um projeto de 5 anos, né? Então é um projeto estruturante, não é um projeto de governo, é um projeto de Estado. Né? Isso é muito legal, porque ele realmente muda o setor. Né? Por isso, Maurício, eu sei o quanto você investiu, né, pessoalmente nisso aí, com o teu time, com a Angélica, com a Raquel. Então, vocês estão de parabéns, parabéns. Eu acabei não comentando no início, né, a questão das perguntas, que a gente vai abrir aí 5, 10 minutos. Se tiver alguma pergunta especificamente para vocês, aproveitando, eu não sei se tem mais microfones aqui para o pessoal aqui, porque a gente está usando microfone numa sala pequena, porque, obviamente, nós temos aí pelo menos mais 200 pessoas nos escutando aí fora, né? Então, é legal que todos mundo participem. E como é que eles vão fazer as perguntas de fora? Eu estou aqui já. Ah, tá. Então, pergunta de fora vai vir diretamente aí pelo canal, que está sendo divulgado, já vai cair na Gabi, a Gabi passa para os moderadores aqui, né? Então, vamos lá. Vamos ver se tem alguma coisa especificamente aqui para a agência. Talvez um ponto importante, Maurício e Angélica, que eu vejo que a gente precisa levar, até para provocar discussão, né? A gente entende que a agência ela não pode impor, né? A gente sabe que as mudanças acontecem quando você tem uma ação forte do governo em si, né? Teve uma publicação aí 2020, final de 2020, que compara 4 sistemas, 4 países do mundo, e por que eles não tiveram sucesso 100% das implantações, por exemplo, do modelo de Porter, de saúde baseada em valor, né? E a conclusão desse estudo foi que realmente precisava de uma ação forte do governo, facilitando a regulação, ajudando investimento, né? Eu acho que essa ação da agência de apoiar, ou de já começar a dizer o como, que eu acho que isso é uma coisa muito importante, que a gente tem discutido muito com vocês lá na agência, né? Esse guia agora que vai ser lançado vai ser no guia do como, não é mais do que. Todo mundo já sabe o que, né? Agora, o manual, né, que vai ser publicado, a gente está insistindo muito nisso, que seja o manual do como. Eu acho que esse é o grande desafio. Né? Está todo mundo louco para escutar o como. Né? Então, eu queria escutar muito da agência, o quanto que a agência, Maurício, Angélica, podem atuar, até onde ela consegue induzir essa mudança, até quando ela pode pressionar de forma mais agressiva o setor nessa mudança. Eu acho que isso é muito importante, porque, obviamente, para a agência fazer um movimento desse, né? Um movimento de saúde baseada em valor, de 2 guias, desde tantos anos assim, viu que isso é necessário para o sistema. O quanto a agência consegue atuar mais agressivamente nisso, respeitando, obviamente, o que é a legislação e a sua definição de suas competências. Não sei se os microfones estão funcionando bem aqui. Obrigado, César, pela pergunta. A gente, de fato, tem limitações, né? Às vezes a gente é comparado com o sistema público. Diferentemente do sistema público, o SUS pode impor, por exemplo, a porta de entrada necessária de atendimento do sistema público é a atenção primária. Todo mundo vai para a atenção primária. Pode impor, é aquele modelo. Mesmo havendo a descentralização política administrativa entre as entidades federativas, o desenho a porta de entrada é a atenção primária. A saúde suplementar ela tem uma característica que é a relação contratual. É um contrato. E você contrata, adquire um produto. Mas a gente consegue impor de forma indireta por meio de alguns mecanismos. O principal mecanismo que a gente tem hoje é o IDSS. O modelo de remuneração baseado em valor, hoje, ele é um bônus no IDSS.
e muitas operadoras acabam ficando preocupadas com as dimensões do IDSS, porque hoje a principal referência para a contratação de planos, seja um contratante público, né, a Prefeitura de São Paulo vai fazer uma licitação para contratar um plano para os professores da cidade de São Paulo. Vai vir no termo de referência lá, o IDSS tem que ser, no mínimo, igual ou superior a 0,7. Grandes empresas usam o IDSS como referência, né? Eu citei a indústria, muitas indústrias usam o IDSS como referência. Então, vai contratar um plano e não coloca lá, olha, você quer participar, o IDSS tem que ser igual ou superior a 0,7. Então, muitos desses projetos, a gente acaba também atrelando a bonificação ao IDSS. Então, acho que pelo IDSS a gente tem forçado alguns projetos. Outro projeto que a gente, só para dar um exemplo, né, que a gente está caminhando, a gente deve divulgar os indicadores agora, mês que vem, é o programa de monitoramento da qualidade hospitalar. A gente vai divulgar indicadores de resultado dos hospitais participantes. A gente tem mais, acho que são 180 hospitais participantes, e a gente tem 102 que enviaram os dados completos de 2023. Então, a gente vai divulgar com o nome do hospital. Então, é até um movimento meio que histórico no Brasil, que é a primeira vez que a administração pública vai pegar um hospital e vai falar, olha, os indicadores desses hospitais são esses daqui. Isso gera um movimento, muda a dinâmica do setor. E um ponto positivo que a gente ficou muito feliz é que muitas Unimedes estão participando com seus hospitais. Santas Casas nos surpreendeu quando a gente começou a receber perfis de hospitais que estão participando. E qual é a diferença? Esses hospitais, minimamente, eles têm que ser acreditados. Para efeito do IDSS de bonificação, é percentual de uso naquele hospital acreditado. Então, não adianta você ter um hospital, você comercializar um produto que tem um hospital acreditado, né, pela ONU, Eye Commission, Quimenton, e não tem uso. Tem que ter a utilização. Então, o IDSS é a principal ferramenta. Então, o modelo de remuneração baseado em valor, ele tem um bônus, ele tem um peso ali no IDSS, então acaba forçando. E é um desespero no bom sentido, não é de forma pejorativa que eu estou falando isso, tá? Mas quando a gente fecha os anos bases do IDSS, o pessoal que fica ali fora do 0,7, é um volume de recurso monumental. Inclusive, a Angélica, ela que o recurso vai para ela que caneta. Então, brincadeiras à parte, mas o IDSS gera esse movimento. Sim, eu acho assim, a política principal do contratante, né, o poder de informação é algo fundamental, né? E o IDSS, a gente vem alterando ele ao longo do tempo de maneira a tornar mais previsível o IDSS. Foi uma mudança também que a gente fez dentro da gestão do Maurício, né? Antigamente, a gente publicava a regra do IDSS ao longo do ano que ele estava vigorando. E a gente modificou isso, né? A gente já está antecipando, a gente já tem as regras do IDSS 2024 e 2025. As operadoras já podem buscar essa informação e já começar a se antever, a trabalhar na melhora da sua performance. E esse indicador, especialmente, é muito interessante. Por quê? Porque a gente faz com que as operadoras se preocupem com fazer uma contratualização com os hospitais que tenham qualificação, que deem transparência às suas informações e a bonificação de acordo com a quantidade de usuários naquela prestação de serviço, naquele hospital. Então, não basta ela ter na rede, porque, se estiver só na rede, poderia ser, né, seria meio que nulo o indicador. Então, a gente força também o uso, né? Então, eu acho que isso é uma forma de você induzir, né? Esse é um exemplo, por exemplo, que a agência fez por meio de uma política, mas que, de alguma forma, tem uma mancha reputacional, né? Uma questão de reputação. O IDSS ele bate diretamente nessa discussão de reputação. Então, é uma maneira que a gente tem de facilitar esse processo.
certificação das linhas de cuidado também que a gente tem é uma outra forma que a gente tem para também induzir qualidade setorial. E aí, aquelas operadoras que têm alguma certificação, né, com base na ANS, a gente também bonifica essa operadora por ter essa certificação. Então, ao longo do tempo, a gente vai trazendo o setor e com previsibilidade, para facilitar que as operadoras possam ir caminhando naquela direção ali. Bom, eu vou correr atrás para poder contratualizar com os hospitais que estão participando do projeto, né? Então, a gente tem lá 380 hospitais elegíveis para o modelo para o CIOSP, né? Mas a gente tem 180 que participaram da inscrição no projeto, mas só 101 mandaram os dados. 101 mandaram os dados. Só que esses 101, daqui a pouco, vão ser disputados pelas operadoras, porque vai contabilizar no IDSS delas. Então, isso é um ciclo que a gente chama de ciclo virtuoso, né? Então, a ideia é a gente ir transformando por meio dessas induções. Isso é diário nosso lá. Então, e a gente acredita também que, com a parceria que a gente tem com o IBRAVES, que a gente tem nesse novo formato, né, desse novo da segundo edital de projetos aí que a gente vai colocar para fora, com um manual totalmente revisado, de uma maneira que fique numa linguagem mais fácil das pessoas entenderem como fazer, a gente acredita que também a gente possa estabelecer mais mecanismos indutores para qualificar cada vez mais esse processo de acordo com o volume populacional, sempre pensando nessa questão da cobertura e do volume populacional, que eu acho que esse é o grande ganho, né, que a gente pode estar fazendo para o setor, para essa virada de chave. Porque, senão, eu fico só na discussão teórica. Ou voltando um pouquinho atrás do Promoprev da ANS, né, que o pessoal mandava o programa, mas não media a qualidade, né? A gente não tinha indicador de qualidade dos programas, né, dos programas de promoção e prevenção. Isso é um ponto também que a gente já está na nossa agenda para bater, né, para tocar, que é estabelecer aí uma mudança de paradigmas aí nessa qualificação. Tanto que o programa de promoção e prevenção saiu da margem de solvência, da bonificação da margem de solvência, da regra de discussão de capital baseado em risco. E a gente está em estudo interno para poder mensurar isso, para criar um mecanismo que a gente possa induzir também, do ponto de vista econômico-financeiro, algum tipo de ação, também do ponto de vista econômico, César, para garantir que as operadoras possam aderir a esse projeto. Muito bom. Eu quero saber, antes se tem mais alguma... Vocês querem fazer alguma pergunta aqui? Senão, eu vou provocar só mais uma pergunta aqui, que eu estou louco para... Não é pergunta, eu quero só que você conte, que eu acho que é legal, Angélica. Eu queria muito que você contasse, que, para mim, o grande ponto, o grande diferencial que eu acho que a agência vai ter, além, obviamente, do modelo de remuneração, como eu falei, né, 80% do nosso problema é como é que a gente mede, né? Eu queria que você me contasse um pouquinho da nova TIS, do que se espera, né? Porque você sabe o quanto que é a minha provocação de a gente poder buscar uma TIS, pelo menos ao máximo possível, semelhante ao que existe hoje na troca de informação que o SUS tem, né, no RNDS, que permite, então, que você consiga qualificar esse dado, né, enxergar esse dado, né, para o lado do pagador, não enxerga o dado. Te contei de uma publicação que nós fizemos aí, inclusive ganhou o prêmio no post do CONAP, né? Pegamos dados de 6 hospitais aqui de São Paulo, dados da TIS, agrupamos aí com o DRG da 3M, com a PRDRG, rodamos na ferramenta, só conseguimos agrupar 52% das altas com a informação do TIS. Quando eu fui no SUS, DataSUS, 129 hospitais em Minas, peguei dados públicos, nós agrupamos 96%. Então, ou seja, se eu sou pobre, eu tenho que dizer que doença eu tenho, né? Se eu sou rico, tenho plano de saúde, não posso dizer que doença eu tenho. Eu acho que a grande provocação que a gente já tem conversado isso várias vezes, né? É que quando que você acha que esse movimento é possível de trabalharmos essa nova TIS, que a gente consiga qualificar melhor essa informação que chega para as operadoras? Eu já vou passar para a Angélica, mas eu queria só fazer uma observação. Foi boa a sua provocação.
A gente tem um desafio muito grande na TIS. Primeiro que a gente já está bem avançado na discussão da RNDS, a gente já vai começar a enviar o conjunto mínimo de dados, né, para alimentar a RNDS. Mas qual o desafio que a gente ainda tem na TIS? É aquela decisão do CREMERGE lá de 2012, que vedou a cobrança da CID. Então, a gente internamente tem discutido com a nossa Procuradoria, a gente tem falado com o CFM, porque aquela decisão foi uma decisão pré-Lei Geral de Proteção de Dados. Então, pós-Lei Geral de Proteção de Dados, acho que tem um espaço para a gente rever aquilo. De fato, não ter a CID é um fator que complica muito a nossa vida. A gente tem um acordo de cooperação técnica com a Faculdade de Medicina aqui da USP. A gente tentou fazer está tentando fazer um mapa epidemiológico com base na TIS, pegar aí os últimos 5 anos de evento, tudo que foi informado, mas a gente cai nesse problema de se informar a TIS. Muitos médicos colocam, não é proibido. Aquele médico que quer colocar, ele coloca, mas muitos não informam, se utilizando dessa decisão do CREMERGE. E teve uma decisão aqui também no CREMESP, mas a gente internamente está tentando ver algum caminho para voltar a ter essa informação. Mas da versão 4.0, passar aqui para a Angélica. Sim, olha, adorei a provocação, César. Eu falo isso, inclusive eu provoco todas as lideranças sempre a refletir que não faz nenhum sentido, 2024, no nosso país, a gente está discutindo ainda a CID. Porque os dados em saúde elas já transitam independente. Porque o que acontece é que a CID na TIS só não deixa o órgão regulador ver a informação, porque o resto vê. Me perdoe assim o português, né? Todo mundo vê, até a recepcionista vê a CID dos pacientes. Todo mundo tem acesso ao WhatsApp, manda pelo WhatsApp, manda por e-mail, depois a pessoa, depois de ter mandado, manda de novo, chega na entrada da clínica, pede de novo. Então, assim, não tem porquê eu impedir que o órgão regulador, que é responsável por vigilância epidemiológica, não tenha a informação da epidemiologia do país. Porque isso, gente, sabe o que acontece? A gente torna o custo do sistema mais caro. A informação epidemiológica, ela, para a previsibilidade atuarial, é fundamental. Um setor que nasceu de risco de saúde, risco de solvência, risco é um contrato de risco para o médico, risco para a operadora, risco para todo mundo. Como que a gente diminui o risco setorial? Com informação. O governo não vai dizer qual é o dado da CID da Angélica Carvalho. Lógico que não, vai ter tratamento de dados, inclusive com a LGPD, isso ficou muito mais seguro. Quem vazar isso vai tomar uma multa milionária, vai responder processo de improbidade administrativa. Né? Hoje o negócio ficou muito mais embaixo do ponto de vista de proteção de dados. A gente tem uma legislação que é do século, já está avançado. A gente está no... Como é que é? A legislação da LGPD já está na Lua e a gente ainda está andando aqui, né, de fusquinha, de carroça. Sendo que, na verdade, na prática, essas informações já transacionam. Então, é muito fora... eu não consigo compreender, por isso que eu sempre coloco isso. E nós estamos tentando modificar isso de alguma forma, porque a gente entende que a LGPD traz a segurança necessária para a sociedade e a própria LGPD diz da importância que o órgão regulador tem para fazer análise epidemiológica. Então, nós provocamos, obviamente, estamos submetidos também a uma decisão judicial, então provocamos a nossa Procuradoria para nos dar essa segurança de virada de chave. Viemos conversando também com as entidades médicas para que elas possam compreender a importância disso para apoiar a ANS nessa mudança de procedimento, de visão, de entendimento, porque a gente entende que isso vai melhorar para todo mundo, né? Vai melhorar
inclusive para a prática médica, dá muito mais segurança para o médico, né? Essa informação da gente ter aí uma previsibilidade assistencial do ponto de vista de vigilância epidemiológica, isso do ponto de vista estatístico, do ponto de vista do que a gente está falando, para onde a gente precisa caminhar no setor, né? De acordo com o que a gente tem de prevalência, incidência, qual é a importância da gente ter políticas públicas para ver qual é o nível aonde a gente precisa, na verdade, investir. Do ponto de vista da medicina, da fisioterapia, da enfermagem, as especialidades, onde que a gente precisa investir? Quais são as regiões que a gente tem potencialidades de investimento no nosso país? Como que a gente faz isso? A gente só consegue fazer isso com essa informação, gente. Política pública só funciona com informação qualificada. E eu não ter essa informação é deixar débil um setor que merece todo cuidado e merece estar na ponta. A gente tem a possibilidade de ter um país que tem uma informação qualificada via RNDS. A RNDS já está aí, já vai ter a CIG na utilização da RNDS. Nós estamos cruzando os nossos dados com a RNDS, já passando as nossas informações do conjunto mínimo de dados para a RNDS. E aí eu acho que isso é uma coisa inevitável. É inevitável porque, se a gente já compõe a RNDS com a saúde suplementar, não faz sentido você usar no SUS e ter todas as suas informações lá no Conecta SUS do uso no SUS, e, quando vai para o setor privado, você não tem nada. Isso é uma falta de transparência e o reajuste comendo solto. Então, a sociedade não vai compreender isso. Vai dizer que a saúde suplementar é uma caixa preta. Então, a gente precisa se antever a isso para que a gente possa transformar esse ponto que é fundamental e é estruturante. Então, eu peço aí, sensibilizo a todos, as lideranças do setor, que têm as suas interfaces com os conselhos, que possam estar contribuindo com a agência nessa discussão, porque é fundamental essa informação do ponto de vista setorial. A gente não vai divulgar dado individualizado, de jeito nenhum, não é essa a intenção, mas a intenção é de a gente ter um mapa epidemiológico da saúde suplementar, de maneira da previsibilidade, da facilidade, da onde a gente precisa investir, porque isso facilita muito e diminui muito o custo setorial para todos. Obrigado, gente. Bom, doutora Cláudia, claro, por favor, cadê os microfonezinhos? É só para ficar para o pessoal escutar. Aqui, ó. Pega ali mesmo. E quando a gente está falando de entrega de valor, né, César e Angélica, os dados são fundamentais, é com isso que a gente trabalha. Então, não é só para a agência, mas é para quem está avaliando a assistência prestada. Para nós, da operadora que estamos avaliando a assistência. Então, a gente não recebe informação, mas isso não é obrigatório. Isso não é obrigatório. E a gente está sempre correndo atrás das informações. Então, isso é fundamental no caminho da saúde baseada em valor. Porque a gente estava até conversando, né, Fábio, ali antes de entrar, que o ideal, o caminho é que a gente trabalhe de forma preditiva. Então, parar de só tratar a doença, mas a gente começar a identificar antes aquele potencial grande gastador ou grande doente. E isso a gente só faz com informação. A gente só vai conseguir identificar quem entrega melhor se a gente tem a informação completa. Então, não é só para a agência, é isso que eu acho que todo mundo precisa entender. Para nós aqui, que trabalhamos e que avaliamos assistência, isso é fundamental também. Bom, gente, nós já estamos um pouquinho atrasados. Eu quero agradecer muito, Maurício e Angélica, pelo tempo de vocês. Né? É muito importante essa troca. Né? Eu acho que cada vez mais a gente está junto nessa busca por um sistema de saúde melhor para os nossos beneficiários. E a gente não tem dúvida que a lógica da assistência, modelos de remuneração está diretamente ligado a isso. Então, muito obrigado. Palmas para vocês.